Olá, bom dia no ar, quem é quem para todo o estado de Santa Catarina nesta manhã de domingo, uma manhã gostosa, né, que os catarinenses gostam de boa informação e hoje eu vou trazer um tema muito leve, muito gostoso aqui no Quem é Quem. Vamos falar sobre arquitetura, um tema que com certeza desperta a curiosidade de muita gente, principalmente para quem quer decorar, mudar em casa, né, para quem observa a arquitetura das cidades, os projetos, enfim. Eu recebo aqui na bancada do Quem é Quem hoje a arquiteta Marila Filártiga, né, que já tem aí uma longa trajetória, né, na área. Me contava que é paulista, foi criada no Rio de Janeiro e está em Florianópolis há 13 anos, né, Marila? Bom dia, é um prazer te receber aqui. O prazer é meu. A minha trajetória é já morei em vários lugares. Eu nasci no estado de São Paulo, em Campinas, e depois a gente foi morar no Nordeste, depois eu fui para o estado do Rio. Então, assim, eu estava contando antes que onde eu morei mais tempo foi no Rio de Janeiro. Então, de onde é que você é? Sou do Rio. Agora, como eu já estou há 13 anos em Florianópolis, daqui a pouco, de onde é que você é? Sou manezinha. Você vai adotando a cidade onde mora, né, Marila? E é ótimo, né? Porque é uma experiência enorme, você conhece outras culturas, outras pessoas, outras cidades. Para minha área, isso é super importante. Há quantos anos você está na arquitetura? Eu me formei em 2001. Me formei em 2001 e entrei na faculdade em 97. Aí me formei em 2001 e depois trabalhei no Rio como formada, né, 1 ano, e depois a gente veio para Florianópolis. E o que te levou para este mundo, para essa área? Eu sempre me interessei muito pela parte da cidade. Eu entrei na faculdade de arquitetura pelo urbanismo. Então, assim, eu sempre morei no Rio, né, já assim, grandinha, então onde você percebe isso. Então, aqui não tem calçada direito, aqui as coisas, né, tem muita violência, por que disso? Então, o meu questionamento foi em função disso. Eu entrei na faculdade para fazer urbanismo, porque é arquitetura e urbanismo. Então, é melhorar as cidades, o espaço urbano, as pessoas, a convivência dos cidadãos e tal. Mas aí, quando você vai fazer na faculdade, tem 5 anos e ela tem várias áreas, né, a arquitetura propriamente dita, residencial e comercial, enquanto, né, a forma do edifício, e a parte de interiores, que também eu adorei. Na faculdade a gente não tem muito, mas eu fui fazendo estágio, fui trabalhando muito com essa parte de interiores e aí também fui me encantando. E trabalhei também com a parte de urbanismo, só que Favela Bairro, Rio Cidade, que são projetos da prefeitura que são implementados lá no Rio. Só que eu me decepcionei assim um pouco, tem muita política, as coisas não acontecem assim tão fácil. É menos glamour, assim, sabe? Você não consegue a teoria, você não consegue colocar na prática exatamente como você aprendeu. Então, eu fui me desanimando um pouco. E aí, optou mais por essa parte de interiores? Aí, hoje eu trabalho bastante com interiores e arquitetura, né? Que também adoro, principalmente arquitetura residencial, unifamiliar, que são casas e condomínios. Mas foi lá no Rio de Janeiro que você recebeu um prêmio, né? Foi o prêmio Transporte Hidroviário para a Barra da Tijuca. Isso foi ainda durante a faculdade, no final do curso, já como profissional? Como é que foi? Foi no final do curso. Todo mundo, né, para final de curso, você tem um trabalho final, que aqui é chamado de TCC. E eu desenvolvi nessa parte mais de urbanismo, né? Então, o transporte hidroviário, o transporte é um problema. Eu morava na Barra. Eu me formei na Federal do Rio de Janeiro, ia para a Ilha do Fundão, que era lá, e depois eu fazia o estágio lá na Glória. Então eu dava volta no Rio de Janeiro todos os dias. Eu falei, meu Deus, né? E eu levava quase que 3 horas para voltar da Glória até a Barra de carro, e era uma coisa assim muito exaustiva, né? Muito estressante, e você perdia muito tempo, né, no trânsito parado. E aí o meu trabalho foi em função disso, de poder valorizar e criar alternativas de transporte. O projeto foi premiado, mas ele chegou a ser implementado na prática? Não, até eu apresentei, porque eventualmente eu conheci o subprefeito da Barra e tal, e apresentei, mas... Que pena, né? Foi aí que você começou a desencantar com a questão do urbanismo ou já antes disso? Não, eu ainda adoro, só que falta, acho que, oportunidade, né? Então, você não tem a oportunidade de alguém chegar lá, né, um prefeito de uma cidade, chegar, olha, vamos melhorar a cidade por livre e espontânea vontade, sem estar nada envolvido. É complicado, né? E você falando aí desse exemplo da Barra, lá no Rio de Janeiro, é mais ou menos o que acontece hoje na ilha, né? Florianópolis. Nós só temos um acesso terrestre, né? Que são as pontes, né? Ou, enfim, para entrar na ilha de carro você tem que atravessar a ponte. Não existe um acesso
pelo mar, né? Sim, é uma ilha, acho que não é tão complicado assim de fazer um projeto, né? E o pessoal realmente coloca muito empecilho, né? Sempre coloca obstáculo. Tem as questões políticas, né? Que daí acho que nem é o caso, mas é relativamente tranquilo, assim. Tem uma questão de segurança do passageiro, porque pelo mar você tem questões que pela terra você não tem, né? De segurança, da embarcação e tal, mas é viável. É possível de fazer, né? E a gente vê agora com o exemplo, né, da Marília, que é esse projeto que foi lá no Rio de Janeiro para a Barra da Tijuca, mas aí trazendo para a nossa realidade aqui, uma realidade que é compartilhada aí com todo mundo que mora na Grande Florianópolis, ou para quem não mora aqui, mas também precisa estar na capital do estado, né? A capital do estado, o único acesso são as 2 pontes, quando trava tudo. E a gente observa, você enquanto estudante já tinha essa garra, essa vontade de oferecer, não é, uma alternativa, uma solução, né, uma possível solução para um problema lá no Rio. Eu fico pensando aqui em Santa Catarina, quantos estudantes como você, né, naquela época, se formando, fazendo projetos, tendo oportunidade de apresentar soluções e de repente não tem oportunidade. É verdade. Isso é complicado, isso me deixa frustrada. Marília, mas hoje você se especializou na questão de interiores, você é feliz na carreira com certeza, Sim. consegue realizar tudo que planeja. Como é que é o mercado da arquitetura? Não, eu adoro, né, o que eu faço, adoro o urbanismo ainda, né, só é uma questão de oportunidade, só que realmente se pintar oportunidade, você trabalha no urbanismo também. Olha aí, gente, prefeitos. Mas eu trabalho muito com interiores, adoro, é um trabalho mais leve, né, mais gostoso. Normalmente a pessoa, quando ela quer reformar, ela já está numa felicidade, já estou reformando, então você lida muito com a emoção do cliente, é muito gostoso. E eu consigo ainda manter a minha parte de amor assim, pelo urbanismo, porque na universidade eu tô trabalhando mais a parte de urbanismo, né? Então eu fiz mestrado ligado à parte de urbanismo e agora eu estou fazendo doutorado ligado à parte de urbanismo. Ok. Me fala uma coisa, antes da entrevista eu te perguntei quais são os principais desafios da carreira da arquitetura, né? Você me respondeu, eu gostaria que agora você compartilhasse essa resposta com os catarinenses. Eu fiquei curiosa. O maior desafio é o cliente valorizar a profissão do arquiteto. Né? Eu acho que atualmente é o maior desafio, o cliente entender a importância do arquiteto. Às vezes o cliente acha que ele vai gastar mais contratando um arquiteto, só que ele vai estar economizando contratando um arquiteto. Tanto para reforma, quanto para casa, até quanto para urbanismo. Quais são as facilidades, será, não é, de contratar um arquiteto? A gente vai para o intervalo comercial, depois do intervalo, eu quero entrar mais profundamente nessa questão, né? Quando a gente deve contratar um arquiteto, em que momento, né? Qual é o custo-benefício? Porque se a gente acaba economizando, né, gente, com um arquiteto, vamos entender melhor essa história aí, depois do intervalo. Antes a gente já volta. Estamos de volta ao segundo bloco do Quem é Quem, nessa manhã de domingo aqui na Band, hoje falando sobre arquitetura, assunto gostoso, né, gente? Eu recebo aqui na bancada do Quem é Quem a arquiteta Marília Filártiga, que tem 13 anos aí já de estrada, de história, né, Marília? E adotou Florianópolis para morar. É fácil trabalhar aqui em Florianópolis? Antes de entrar naquela questão que eu deixei ali no último bloco, sobre as tendências e a valorização da profissão do arquiteto, me conta o que te trouxe à Ilha da Magia. Por que você trocou o Rio de Janeiro por Florianópolis, Marília? É uma história assim que quando tem que acontecer. A gente estava trabalhando lá e na época, namorado, agora marido, né, falou, a gente podia mudar. Ele é arquiteto também, né? É arquiteto também, a gente trabalha junto, somos sócios em tudo, né? E a gente podia, eu estava pensando em casar, a gente podia mudar, porque criar as crianças aqui estava complicado. Naquela época, 2001, estava aquela fase de que você não podia sair na rua, que era assaltado e tal. E aí ele comentou com um colega dele, que é arquiteto também, dizendo que gostaria de vir. Aí esse colega indicou, eu já tenho o fulano que trabalha lá e mora lá e tal. E aí a gente, vamos, não vamos. Daí eu mandei uns currículos para cá. Daí um escritório grande daqui na época me contratou. Eu até falo para eles hoje que se não fosse eles eu nem teria vindo morar aqui, provavelmente. E aí eu trabalhei com eles 2 anos, depois eu pedi para sair pra gente daí ter carreira solo, né? Mas já é manezinha, né? Já é nossa. Né? Não é carioca, não é? Esse seu jeito de mudar, de morar um tempo no Rio de Janeiro, um tempo no Nordeste também, não é? Isso veio te trazendo algumas experiências que hoje você
aplica na sua carreira? Principalmente a arquitetura muda de um lugar para outro, né? Nos outros lugares eu morei muito pequena, né? Então, assim, o que eu acho que traz principalmente é de relacionamento. Então, eu não tenho muito, tanto é que meu sotaque é um pouco misturado, assim. Tem hora que ele é mais carioca, tem hora que é mais manezinho, tem hora que é mais... Vamos lá para Lages fazer uns trabalhos, você pega um pouquinho de sotaque lagiano também, que é gostoso. Agora me conta, brincadeiras à parte aqui, me conta a parte da valorização da profissão, né? Você me falou ali no último bloco que muitas vezes as pessoas não valorizam o trabalho do arquiteto e acabam gastando mais por desconhecer, né, alguns benefícios. Explica pra gente como é que funciona. Acho que para tudo, principalmente quando você vai investir algum dinheiro, né, você precisa ter um planejamento. Qual que é a posição do arquiteto? Ele primeiro vai planejar para você o que você quer. Então, às vezes a pessoa tem uma casa enorme e ela quer colocar muitos móveis. Só que os móveis não vão caber, né? Ou tá um sofá grande, um sofá pequeno. E acaba comprando mais, e depois que chega tudo, fala, meu Deus, não era bem isso que eu queria. O que eu vou fazer com tudo isso? Aí muda, troca, né? Às vezes dá para um parente. E a gente planeja isso tudo antes para vocês, né? Para todos que querem reformar. E quando você vai falar de casa, de residência, é a mesma coisa. Então, você vai ver a tua casa antes, numa perspectiva, numa imagem, é isso que eu quero, é isso que eu não quero. E às vezes a pessoa também, ela sai construindo e quando está pronta, aquela janela ficou pequena. O arquiteto, ele pode entrar na jogada já na planta da casa? Sim. Ele vai planejar desde a planta. Então, primeiro você chama o arquiteto. Inclusive já com o que o morador, o futuro morador pretende até em termos de decoração, porque quando a gente está planejando a casa da gente, a gente mais ou menos já tem os ambientes também, a gente já sabe o que quer em cada cantinho, em cada lugar, né? Quando é residencial, o cliente participa praticamente em todo o processo, né? Isso é legal. Arquiteto é só para quem tem muito dinheiro ou para quem ganha um pouco menos, para quem tem um poder aquisitivo menor? Não, arquiteto é para todos. É democrático. É democrático? É democrático, porque não é o valor do arquiteto. A partir do momento que você quer fazer um quarto de 9 metros quadrados, você vai gastar X. O valor do arquiteto é 10% desse valor, né? 20% desse valor. Então, você já tem esse valor. Bacana. A gente separou algumas imagens, gente, que a gente vai mostrar agora. São imagens da última edição da Casa Cor, que aconteceu aqui em Florianópolis. Ó, já tem imagem no vídeo. Fala pra mim desse ambiente. Foi o ambiente que você montou na Casa Cor deste ano, Marila? Sim, esse é o ambiente desse ano. É um loft. Na verdade, o conceito foi um loft para uma pessoa que tem uma família, um homem, né, que tem uma família, mas ele viaja muito a trabalho. Ok. Então, esse loft seria, por exemplo, em Nova York. Então, a nossa inspiração toda foi nesse sentido. Ele mora sozinho e aí ele tem um espaço que é integrado. Essa parte da escada é uma escada que foi inspirada na escada Santos Dumont, que você sempre tem que pisar com o pé direito para poder subir, senão você não consegue subir. E ali é o espaço que ele fica trabalhando e tal, e tem uma vista toda de Nova York, né? Que tem uma janela depois. Tem uma outra imagem também com os detalhes. Esse é um outro ângulo do mesmo ambiente, né? Sim, aí a parte de estar, né? Então ele valoriza muito a arte, ele gosta de conversar, né? Receber alguns amigos. E atrás fica a parte do estar, logo atrás já está a cama ali, né? Com a parte da janela. Tem mais alguns detalhes também. Vamos ver a próxima imagem, que a gente tem na próxima imagem. Esse detalhe eu achei interessante. Eu estive na Casa Cor e eu lembro muito bem desse detalhe aqui. Onde ele vai trabalhar, né, ler, enfim, e ali no fundo dá para ver a paisagem, né, como se fosse Nova York. Isso é inspirador, eu trabalharia o dia inteiro ali, ó, passinho. A próxima imagem, olha, isso também me chamou a atenção, esse cantinho. Sempre os projetos, eu percebo, não por ser Casa Cor, mas sempre que tem um arquiteto envolvido, ele imprime muita personalidade, não é, nos ambientes, como a gente pode perceber nesse cantinho, né, nesse ambiente. Todo o projeto tem um conceito por trás, né? Tem toda uma inspiração por trás. Então, ele se remete, ele se executa transmitindo esse conceito. Acho que a gente tem mais uma imagem. Essa é a escada. A escada Santos Dumont, que você só consegue subir pisando primeiro com o pé direito. Que interessante. Para dar sorte? Para dar sorte. Santos Dumont era supersticioso. Que interessante. Agora me conta uma coisa. Até foi um comentário que eu fiz. Tem mais uma imagem. Ó, acho que essa última também mostra ali, né? A bicicleta. A escada, o ambiente de trabalho ali em cima. Mas agora, voltando aqui, a gente falava muito antes do intervalo sobre essa questão de conceito e o que dá para levar para dentro de casa. A gente vê um ambiente como esse que a gente viu agora, lindíssimo, maravilhoso, dá vontade de morar ali e não sair mais, né? Mas aí, dá para levar
tudo que é demonstrado nesse ambiente, que compõe esse ambiente para dentro da minha casa, como é que funciona essa questão do que é possível ou não, Marila? A mostra ela tem um objetivo de mostrar conceito, né? Então, assim, às vezes a pessoa fala, mas essa escada ela não é muito, né? Eu tenho que pisar sempre com o pé direito, eu não gosto, por exemplo. Mas é um conceito, né? Uma maneira de você mostrar novas formas de você ter uma escada, por exemplo. A gente tem no ambiente também a cerâmica colocada na parede de forma livre, sem estar com rejunte, nada, como se fosse um elemento decorativo. Aí é algo conceitual também, né? Tipo, a pessoa fica, mas como é que eu vou limpar? Vai ficar sujo aqui não tem pintura. Tem detalhes do dia a dia disso, que né? Às vezes na mostra os arquitetos não estão, né? Os profissionais não estão preocupados com isso, porque eu quero lançar ideia, é conceito. Interessante. Por que você se inspirou em Nova York, nesse ambiente? Porque a Casa da Cor esse ano foi feita num antigo galpão de uma antiga fábrica de refrigerantes. E aí, como os lofts, eles inicialmente começaram a surgir em Nova York, justamente em antigos galpões, a gente veio com essa ideia. É uma tendência muito interessante. Eu até falava com um amigo, enquanto visitava a mostra esse ano, falei assim, já fico com vontade de comprar um galpão e transformá-lo, né? O pessoal procura muito essa nova tendência? Você acha que isso vai acontecer a médio e longo prazo ou são... Não, em São Paulo e Rio de Janeiro isso já existe, né? Até como uma forma de você apropriar novos espaços, e como o centro de São Paulo, por exemplo. Ai, eu adorei. Uma personalidade bem legal, interessante. A gente vai para mais um intervalo comercial. Depois do intervalo, a gente volta falando sobre uma questão bem interessante também. A opinião da Marila, enquanto profissional, enquanto arquiteta, em relação à sustentabilidade. Um tema que eu gosto muito, com certeza você aí de casa também tem algumas curiosidades. Depois do intervalo, em um instante só, a gente já volta. Volta quem é quem para todo o estado de Santa Catarina nessa manhã de domingo. O último bloco do programa a gente vai dedicar à sustentabilidade, falar um pouquinho mais também sobre as pesquisas que a Marila, que está comigo aqui hoje na bancada do Quem é Quem, Marila Filártiga, ela que é arquiteta, né? Já foi professora também durante um tempo, agora está no curso de doutorado, né? Ou melhor, está fazendo doutorado já na UFSC, já Sim. Com uma pesquisa bem aprofundada também em outros temas que você vai trazer mais tarde, com certeza, para o seu dia a dia, não é? Mas até aqui, tudo que você desenvolve de projetos, você sempre se baseia em estudos, né? Em pesquisas, né, Marila? Não é nada do acaso. Não é nada da moda também, né? Então, assim, até quando você vai falar de interiores, você fica, interiores é uma coisa leve, muita gente acha que qualquer um pode fazer, mas tem todo um estudo por trás de funcionalidade dos materiais, se vai funcionar para um cliente, não vai, se o cliente é mais idoso, menos idoso, se é para criança, tem todo um estudo por trás, né? Essa questão do estudo aí, já entrando na questão de sustentabilidade, né, do aproveitamento de materiais e tal, o arquiteto profissional, no seu caso, você já está se especializando, né, um bom tempo em relação à sustentabilidade. Mas e o cliente na outra ponta, ele já tem consciência de que ele pode agregar qualidade, conforto com sustentabilidade? O cliente, eu acho que ainda não. Agora, esse ano, o cliente a sustentabilidade virou a economia de energia e a economia de água, né? Porque como a gente está com os valores elevados... Não é isso apenas. Mas é um passo, de qualquer forma, né? Porque é muito difícil também você discutir sustentabilidade, porque o que é um material sustentável? Você tem que analisar todo o ciclo de vida, desde a hora da fabricação até a hora que ele vai ser jogado no lixo. Então, para o usuário, para o cliente, né, que não está na área, talvez seja um pouco, não sei o que é isso. E eu acho que o desafio é justamente transformar isso em algo mais palpável, algo mais simples, né? Que sustentável não é só você pegar a tua bicicleta e trabalhar de bicicleta, né? É todo um comportamento. E dá para levar esse comportamento para dentro de casa, Sim, né? com certeza. É simples, né? Mas existe já uma oferta de produtos considerável no mercado para que possa ser de materiais utilizado? é muito complexo falar sobre isso. Existem alguns que viraram muito jargão de venda, assim, né? Como marketing e tal. Claro, existem alguns produtos que têm um apelo, têm uma preocupação um pouco mais sustentável. Mas eu acho que a sustentabilidade é um pouco mais de comportamento mesmo, né? Então, a pessoa, ela consome menos, ela
usar recursos, por exemplo, na arquitetura, eu posso usar recursos na fachada, não trabalhar fachadas muito escuras, isso vai fazer com que eu absorva menos calor, então eu consigo manter dentro do ambiente algo um pouco mais equilibrado com relação ao clima, né? Ele não vai ficar muito quente, então você não precisa ligar tanto o ar-condicionado, e aí você consegue economizar um pouco de energia, né? E aí você está colaborando para o meio ambiente. Já começa lá na construção do edifício ou da casa também, não é? Os projetos aí de condomínios sustentáveis, não é? Com aproveitamento da água da chuva, aproveitamento da luz solar. Eu me recordo recentemente, numa entrevista que a gente fez, um profissional falou que custa muito mais caro você fazer um projeto usando como base aí a sustentabilidade. Procede mesmo ou será que agora a gente já consegue mais acessibilidade? Melhorou um pouco, né? Mas eu acho que nem é o foco. Assim, acho que o cliente ele não tem que se preocupar com isso, porque o mais caro agora, mas você vai ter algo que vai durar mais. Por exemplo, um exemplo básico, né? Eu posso usar uma lâmpada de LED, que ela vai custar 10 vezes mais que uma lâmpada comum, mas ela vai durar 10 anos mais do que a lâmpada comum. Então, assim, não, é um caro imediato, né? Não a longo prazo. Posso fazer uma pergunta sobre acessibilidade? Eu sei que não é totalmente, não é o que você executa agora, mas enquanto profissional de arquitetura, tem aí toda essa experiência já com urbanismo. Qual é a avaliação que você faz da acessibilidade hoje nas nossas cidades, Marila? É uma avaliação nota 0. Principalmente Florianópolis, né? A gente fala acessibilidade, você fala só, a pessoa pensa em cadeira de rodas. Exato. Mas eu vou te dar um exemplo meu, que é com carrinho de bebê. Eu não consigo ir da minha casa e até o meu escritório, que é próximo, né? Eu posso fazer a pé, leva 15 minutos, andando totalmente pela calçada. Não tem calçada e além de eu não ter calçada, eu não consigo subir tranquilamente. Eu tenho que, né, fazer, um pega na frente, outro pega atrás. Então, você imagina para um cadeirante sozinho, talvez ele não consiga fazer um percurso de 15 minutos numa localidade da cidade. O que precisa acontecer porque enquanto profissional, enquanto cidadão, a gente já fica bem angustiado, né? Todos os dias você vê exemplos de falta de acessibilidade nas ruas, né? E você vê os administradores das cidades, muitas vezes, muitos políticos por aí têm as suas exceções, ok, gente? Mas a grande maioria dos nossos políticos não sabe nem o que quer dizer o conceituar acessibilidade, né? E a gente vê aí exemplos no dia a dia e a gente vê que a acessibilidade não é prioridade. Tem outras prioridades, logicamente, mas a acessibilidade também poderia estar, né, no planejamento aí das prefeituras, né, de órgãos, enfim. Qual seria o primeiro passo para a gente começar a mudar isso enquanto profissional, no caso? É a conscientização da população. A população tem que cobrar mais para poder ter um feedback. Infelizmente, a gente funciona assim. Apesar de que isso é lei, né? Isso tem que estar, tanto desde uma loja dentro do shopping, ela tem que ter um provador para uma pessoa com necessidades especiais. A gente não vê isso em todas as lojas do shopping, né? Mas é lei. A acessibilidade, né? Com certeza, ela é lei. Prevê multa, inclusive, se eu não me engano, tem multa para o estabelecimento comercial que não cumpre as regras, né, Marila? Mas é isso, Marila, quero te agradecer a presença aqui no Quem é Quem, dizer que foi muito gostoso, né, conversar com você, uma entrevista muito bacana, muito legal. Pessoal que ainda tiver dúvida, né, pode entrar em contato pelo site, enfim, tirar aí suas dúvidas, né? Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada para você que curtiu Quem é Quem em todo o estado de Santa Catarina. Nós voltamos no domingo que vem com mais uma entrevista. Um bom final de semana para você. Curta aí a programação da Band nesse domingão. Uma boa semana e até domingo que vem.